Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista. Nessa semana a gente está abordando o assunto hidroquinona e hoje eu vou falar para vocês a respeito dos efeitos colaterais que podem ser desencadeados pelo uso da hidroquinona. Mas antes disso, eu quero que tu me ajude a difundir esse vídeo. Manda esse vídeo aqui pro teu amigo que já usou hidroquinona, que tem dúvidas quanto ao uso da hidroquinona, se pode ou não pode utilizar a hidroquinona. Deixa o teu like aqui no canal. Também já ativa o sininho para receber as nossas notificações. Deixa lá o teu comentário a respeito do tema ou também a respeito do nosso sorteio que vai acontecer no próximo dia 7 de maio. E também pode rodar a nossa vinheta. Antes da gente falar do assunto principal aqui do vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários se tu é uma pessoa que tu já usou hidroquinona e se tu teve algum dos efeitos colaterais que eu vou descrever aqui, que podem sim acontecer, né, ser ocasionados pelo uso da hidroquinona, ou se tu teve um efeito colateral distinto do que eu vou falar aqui e que tu acredita ter sido sobre o uso da hidroquinona, que eu vou tentar te dizer se é ou não, ou tentar de repente desmistificar isso, beleza? Nossa, gente, eu vou tentar mostrar para vocês a vista que está aqui do meu apartamento. Deixa eu ver se na imagem vai ficar tão deslumbrante igual os meus olhos estão vendo. Deixa eu virar a câmera. Pessoal, olha o pôr do sol que eu tô tendo hoje da minha varanda. Está divino e espetacular, uma das vistas mais lindas que eu já tive daqui. E o meu filho tá aqui aparecendo para dar o ar da graça. Dá um oi, Davi! Cheguei. Bom, depois dessa pausa, momento Deus aqui, né? Nosso Criador que fez tudo isso lindo e maravilhoso para nós. Vou continuar. Então, o que eu estava falando mesmo? Ah, sim, que aí o principal efeito colateral da hidroquinona é o eritema ou a vermelhidão. Sim, a hidroquinona, ela é um produto sensibilizante, tanto que quando a gente faz aquele teste de contato, sabe, para as pessoas que a gente imagina que possam ter alguma dermatite de contato alérgica, a hidroquinona entra na bateria, porque ela é uma substância extremamente alérgena, então ela pode sim dar alergia. Então nas pessoas que têm alergia à hidroquinona não devem usar o produto, e também é uma substância irritativa. Então pode sim, e é super comum, principalmente quando a gente mistura a hidroquinona a outras substâncias, como por exemplo ácidos, levar a pele a um certo ardor, a um certo desconforto, a uma certa vermelhidão, uma certa irritabilidade. Tem uma paciente minha que deve estar assistindo aqui ao canal, que ela foi me procurar, me achou através dos vídeos aqui do YouTube, foi me procurar e eu prescrevi para ela uma medicação que continha ácidos e hidroquinona, e ela voltou muito apavorada, porque a pele dela tinha envelhecido, porque ia descascar, tinha ficado tudo enrugada. Se tu tiver por aqui, me escreve, me diz se a tua pele melhorou, porque eu acalmei-a. Eu falei, isso é normal, isso é um efeito colateral que pode sim acontecer, mas ele é um efeito transitório. Tu não vai ficar com essa descamação, com essa vermelhidão eternamente. A tua pele vai acostumar. E aí eu acabei de deixar o meu caderninho de anotações para não esquecer o que eu tenho que falar para vocês, gente, da CeraVe, ó. E aí a pele dela acabou acostumando, acredito eu. Se às vezes isso aconteceu, o que a gente pode fazer para diminuir um pouco esse efeito colateral é usar um hidratante antes do uso da hidroquinona, para que não haja uma penetração tão importante do medicamento, ou até intercalar o uso, né? Usar uma noite sim, usar uma noite não. Por que noite? Porque é o segundo efeito colateral bastante importante. A medicação, ela é fotossensibilizante. O que significa isso? Se tu usar a hidroquinona e te expor à luz ou te expor ao sol sem o uso de filtro solar, tu vai ficar vermelho, vai ficar um pimentão, porque a medicação ela sensibiliza. Então, a principal orientação para quem faz o uso de hidroquinona é que use filtro solar. E use filtro solar de forma correta. 3, 4, 5 vezes ao dia, porque a gente sabe que o filtro solar ele tem prazo de validade. Ele vence ali com 2, 3 horas, então a gente precisa repor. Então, um dos efeitos colaterais principais da hidroquinona, que é a fotossensibilização, pode ser evitada facilmente. É só vocês seguirem a recomendação do seu médico e usar o filtro solar de forma correta. Então,
Dois efeitos colaterais aqui. Um é sensibilidade. Isso não é evitável. A tua pele ela pode ficar sensível mesmo. O segundo é totalmente evitável. Se tu conseguir usar um filtro solar, não vai ter fotossensibilização. Vamos ao terceiro efeito colateral? É muito raro, mas ele pode acontecer. Se chama ocronose. O que significa isso? É quando a gente usa a hidroquinona também de uma forma errada, e isso acontece quando a gente utiliza a hidroquinona em concentrações superiores à indicada, ou quando a gente usa hidroquinona além da concentração por um longo período de tempo. É um efeito raro, acontece em 1 para cada 100 mil pessoas que usam a hidroquinona, então é bem raro e acontece só por uso errado da hidroquinona, seja concentração ou tempo de uso. E é um efeito irreversível, não tem resolução. Então a pessoa vai ficar com um depósito de hidroquinona na pele que não há como retirar. Por isso que é super importante que vocês usem a hidroquinona sempre por um profissional capacitado e com acompanhamento. Porque eu já vi pessoas que estão usando hidroquinona há 5 anos, numa concentração de 10%. Isso é um crime. Eu, particularmente, só utilizo hidroquinonas até, com algumas raríssimas exceções, 4%. E até, com salvas, exceções também, 6 meses de uso contínuo. O que eu combino com o meu paciente? Que aquele paciente que esteja usando hidroquinona, ele obrigatoriamente deve voltar ao consultório a cada 3 meses. Porque pela minha supervisão, eu vou dizer para o paciente se ele pode, não pode continuar usando a hidroquinona, se ele deve intercalar a hidroquinona com alguma outra coisa, se ele deve substituir a hidroquinona por alguma outra coisa, e etc e tal. Outro efeito colateral é exatamente o oposto da ocronose, que é a hipocromia em confete. A hidroquinona, quando ela é usada por longos períodos de tempo, numa concentração alta, ou seja, de forma errada, ela é tóxica para o melanócito. Se tu não sabe o que é melanócito, é porque tu não assistiu nosso vídeo de ontem. Então volta lá e assiste. Quando a gente usa a hidroquinona de forma errada, ela vai ser tão tóxica ao nosso melanócito que ele vai parar de produzir a melanina. E aí, não vai produzir o pigmento de pele. Então, tu vai ficar cheia de bolinha branca na pele e que isso também não tem resolução. Afinal de contas, Jesus é quem ressuscita, melanócito não. Então, morreu, dê adeus. E aí, eu acho que eu vou entrar no ponto master aqui do vídeo, que é o que eu mais recebo de comentário e que eu preciso. Não só comentário, tá? Eu escuto isso em consultório também, e inclusive escuto de profissionais da área da saúde, infelizmente também. É que a hidroquinona dá efeito rebote. Olha só, pessoal, efeito rebote está muito mais atrelado à patologia do que ao tratamento. Como assim? Melasma é uma doença que não tem cura, pelo menos não até o dia de hoje. Hidroquinona, como eu falei para vocês, acho que, não sei se nesse vídeo ou no vídeo de ontem, acho que no de ontem, já nem me lembro mais, é a medicação mais estudada como despigmentante do mundo. Não é à toa que ela é tão estudada, porque ela funciona. E eu sou super fã. E ela realmente funciona. O que acontece e por que é que as pessoas que usam a hidroquinona têm a sensação, e eu vou falar de novo a palavra, a sensação de que ocorreu um efeito rebote? É porque quando a pessoa está em uso de hidroquinona e ela obtém um clareamento de pele e ela suspende o uso da hidroquinona, e quando a pessoa faz isso, ela normalmente não alterna o tratamento da hidroquinona com outro, ela simplesmente abandona o tratamento do melasma, ela tem uma hiperpigmentação de novo. Mas a culpa não é da hidroquinona, a culpa é da doença melasma, que vai de novo pigmentar a pele da pessoa, porque é uma doença crônica. O melanócito da pessoa hiperprodutor, ele continua existindo.
E se a pessoa que fez um dia uso de hidroquinona parou de usar a hidroquinona e se expôs a sol, a calor, a hormônio, a X desencadeadores da produção da melanina, ela vai hiperpigmentar. E isso não tem a ver com o efeito rebote da hidroquinona. Isso tem a ver com o efeito rebote da doença, da patologia. Então, parem de me xingar quando eu digo que hidroquinona não dá efeito rebote. O que dá efeito rebote, o que tem efeito rebote é a doença melasma. Beleza? Então, chega de falar que hidroquinona dá efeito rebote. Quando vocês forem utilizar a hidroquinona, vocês precisam fazer o uso dela em desmame, que é o que eu falo sempre para os meus pacientes. O melasma, uma vez que a gente começa o tratamento dele, é um casamento. Eu falo para os meus pacientes, a partir de hoje, anote o dia. Teu estado civil passou a ser casada comigo, porque o teu melasma terá tratamento eterno. A gente vai somente trocar a forma de despigmentar. A gente vai substituir a hidroquinona ou X tratamento do melasma por outro tratamento. Mas a despigmentação da pele, ela precisa ser contínua, crônica, como a doença é. Exemplo disso, a pessoa hipertensa. Vou pegar um caso bem comum aqui no nosso meio. A pessoa que tem pressão alta. A pressão dela só vai estar controlada enquanto ela estiver tomando remédio. Experimenta a pessoa hipertensa deixar de tomar o remédio. O que vai acontecer? A pressão dela vai subir. Isso não é um efeito rebote do remédio. Isso é porque a pressão alta só está controlada por causa do remédio. E se a pessoa parar de usar remédio, a pressão sobe. Entenderam qual que é a diferença de efeito rebote da doença e efeito rebote do remédio? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês aqui a respeito de efeitos colaterais ou se eu já vou encerrar o nosso vídeo aqui de hoje. É só isso. No vídeo de amanhã eu já vou falar para vocês o que eu vou abordar para quem tiver interesse de assistir. Eu vou falar onde a hidroquinona, em que casos a hidroquinona está proibida e também vou falar de um assunto muito sério a respeito dela, que é câncer de pele, cânceres relacionados ao uso da hidroquinona, então é legal vocês assistirem, certo? E eu vou ler para vocês o que está em Eclesiastes 5:6. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Isso aí é o perigo da superficialidade, né, gente? O mundo tá muito superficial, né? O WhatsApp é bom, mas é uma ferramenta que, na minha opinião, às vezes mais afasta do que une. Até DR se discute pelo WhatsApp, né? DR tem que ser discutida aqui, ó, olho no olho, certo? Um beijo grande a todos vocês e até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau!